Estúdios da Cultura de Timbó para a nossa primeira conversa nesta manhã de quarta-feira, doutor André Mon, da Blicken Oftalmologia. E nós temos um assunto importante aí para tratar com os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes também. Muito bom dia, doutor André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, mais uma conversa importante, sempre muito bom a gente falar sobre a saúde da nossa visão, a prevenção e o cuidado que devemos ter com essa ferramenta, com essa maravilha que a gente vinha conversando aqui em off, maravilha da natureza que é a nossa visão. E hoje qual é o tema, doutor? Bom, hoje vamos falar sobre degeneração de mácula. Degeneração de mácula. Primeiramente, vamos entender o que é mácula dentro desse processo da visão. Perfeitamente. Então, a mácula é uma parte da retina, que é um tecido que a gente tem lá atrás, no fundo do olho, né? É a região mais central. Essa parte da retina a gente utiliza para ver a visão central. Então, fazer reconhecimento de rosto, você usa para fazer a leitura, para ver um ponto central, é a nossa visão com maior precisão que a gente utiliza no dia a dia. É a parte mais importante da retina. Muito bem, e qual é o papel da mácula na visão? Eu degenerar ela significa o quê? O que causa para a nossa visão? Boa pergunta. Então, assim, eu perder visão central, né, que é a visão que a gente tem, eu posso perder a capacidade de ler, por exemplo, um texto ficar falhado, ele pode ficar com uma letra, por exemplo, falhada numa palavra de 5 letras, por exemplo, a letra do meio você pode não ver, ou a quarta letra você não vê, ou a segunda letra você não vê, você pode ter inicialmente pontos pretos, né? Ou simplesmente, numa fase bem inicial, a diminuição da potência da visão, você começa a ver um pouco mais embaçado, né? Em algumas outras doenças de mácula, você pode ter a redução da percepção de cores, por exemplo, porque nessa região ficam os cones, né, que são as células da retina capazes de perceber a percepção de cores. Tá? Então fica na região central da visão. Tá? Muito bem, e aí a gente tem essa situação da degeneração. O que leva à degeneração da mácula? Bom, inicialmente é um processo que acontece por envelhecimento das células precocemente, muitas vezes associado com quanto mais idade, maior o risco, né? Então, por exemplo, nos pacientes acima de 50 anos já existe maior incidência dessa patologia. De 65 a 75, a incidência aumenta um pouco mais. E de 75 ou mais anos, aumenta em até 3 vezes mais quando comparados com os pacientes de 65 a 75 anos. Então, acima de 75 anos é muito maior o risco de ter uma degeneração de mácula. E a prevalência, que é basicamente quantas doenças tem por população, né? Isso é a prevalência. Então, mais ou menos, na população mundial, né, caucasianos, 1,5%. Então, imagine que cada 100 pessoas, 1,5 pessoa vai ter essa doença, por exemplo, entendeu? Então, é um número relativamente alto até, né, se a gente for pensar. Né? E essa degeneração da mácula é algo que, se for percebido antecipadamente, há algum tipo de tratamento? Sim, perfeitamente. Existem 2 tipos de degeneração. A degeneração seca, que é a mais comum, em 80% dos casos, ela é mais lenta, ela desenvolve e vai perdendo a visão mais lentamente. E a degeneração úmida, que é responsável por 20% dos casos, e ela é muito mais rápida. Ela às vezes pode cegar a pessoa em questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cegar, inclusive. Cegar, perder. Porque ela produz umas degenerações, umas alterações cicatriciais, ela cicatriza o tecido da retina, né? E faz com que essa cicatriz perca a sua anatomia. Então você não consegue mais enxergar. É como se fosse, por exemplo, a pele. Uma pele que você fez um corte, machucou e fez uma cicatriz, naquela região pode não crescer mais pelos, por exemplo. Né? Então na retina também, se você tem uma cicatriz na retina, você perde os cones, os bastonetes, os fotorreceptores todos, né? Todas as células basais ali que fazem sustentação das células que fazem a captação da luz. Tá. Pois olha, então, e o tratamento, enfim, preventivo qual é? O preventivo primeiro, né, bons hábitos de vida, certo. Alimentação. Então, o risco, o fator de risco para a idade, isso a gente não pode mexer, obviamente, né? Tabagismo, tá? Dieta rica em gordura saturada é muito prejudicial também, tá?
Alimentação... As frituras, de maneira geral. Exatamente. Gordura, tudo que tiver gordura saturada é pior, tá? Isso eu digo para geral, né? Para doença sistêmica, vamos dizer, né? Comer muitas folhas verdes escuras, frutas mais amarelas ajudam também, porque tem mais pigmentos e a nossa retina precisa desse pigmento, tá? Em alguns casos tem uma suplementação vitamínica para degeneração seca. Você pode tomar umas vitaminas específicas, quando indicado, não todo paciente, né? Isso é muito importante falar, porque às vezes tem gente que pensa, vou tomar uma vitamina para prevenir ou para fazer um tratamento, às vezes desses que estão na internet aí para melhorar a visão e tudo mais, e não tem benefício nenhum se você não tem algum indício de doença, por exemplo, tá? A genética você não consegue mudar, né? Então, o tabagismo, idade, hábitos de exercício físico ajuda muito. Então, tudo que ajuda a prevenir o estresse oxidativo, que é o envelhecimento precoce do corpo, vai ajudar também para o olho. Tá. Muito bem. E aí, quando você faz algum tipo de exame e percebe que já há um estágio de degeneração, aí já você consegue atrasar isso? Exatamente. É uma doença que ela é muito, às vezes, percebida muito tardiamente, porque o paciente acredita que é uma mancha, é uma sujeira no olho, pode ser alguma catarata, que ele fala, deve ser uma catarata, então estou enxergando borrado, mais tarde eu vou ver isso daqui, e às vezes é o começo da doença. Quanto mais cedo se tratar a doença, principalmente a degeneração úmida, que é mais rápida, melhor. Então, um teste bem simples que dá para se fazer, existe uma tabela, uma tela, que é uma grade, chamada tela de Amsler, Amsler, A-M-S-L-E-R, tá? Amsler, se escreve, tá? Então, essa tela de Amsler, ela tem um pontinho central no meio e é uma grade. Você tampa um olho com óculos de perto, ou quem usa, né, ou quem não usa, tampa a visão e testa essa tela. Você vai ver se essa tela está totalmente perpendicular, está tudo certinho, a grade está perfeita, ou se tem alguma mancha na tela, ou se a tela está torta, né? E testa cada olho separadamente, um olho direito e o olho esquerdo. Então é um teste bem simples, que dá para fazer na internet, dá para fazer no computador, até uma folha mesmo, alguém pode imprimir e fazer esse teste semanal para ver se tem alguma alteração, tá? E havendo alguma distorção de imagem, algum ponto preto fora ou uma diferença de um olho para o outro, o recomendado seria fazer uma avaliação. Tá. Olha, eu já abri aqui, tem aqui na internet, facilmente você tem aqui a tela, né? A tabela de Amsler. Amsler, isso mesmo. Isso mesmo, a tabela de Amsler aqui, já é possível fazer o teste então, de acordo com o que o Dr. André falou. Então, esse é o tema da nossa conversa de hoje com o Dr. André Mon, da Blicken Oftalmologia, que é, então, essa degeneração que tem que ser acompanhada. A gente sabe aí, de acordo com o que ele já passou, que os hábitos saudáveis, eles são responsáveis também em evitar aquilo que é natural que aconteça com a idade e tal, alguma degeneração vai acontecer, fatalmente vai acontecer alguma degeneração, ou a gente pode ter pessoas aí que chegam aos 70, 80 anos sem degeneração nenhuma. Não, perfeitamente. Tem pessoas que chegam aos seus 90, 100 anos com a visão perfeita. Sem nenhum tipo. Não é todo paciente que vai ter. Então não é automático que se tenha. Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus, uma grande minoria, né, que vai ter, mas que é uma doença que tem um... E nem em pequeno estágio, nada. Isso... Pode-se ter, mas tem pessoas, eu tenho pacientes com 90 anos que não tem um ponto de degeneração. Tem a retina de pessoas de 40 anos de idade, perfeitas, tá? Então, muito associado também à questão da genética, né? Então, a genética é muito favorável à piora da doença caso tenha familiares com degeneração. Então, se você tem um pai, um avô com degeneração de mácula mais avançada, que ficou cego ou que teve uma grave doença, você tem teoricamente, você teria uma genética importante aí para ser avaliada mais precocemente, fazer um acompanhamento mais próximo, né? Mais regular. Muito bem, olha, tema importante nessa questão da degeneração de mácula, trazida aqui pelo Dr. André Mon, que sempre traz informação importante. A Blicken sempre tem trazido temas muito importantes aqui para a nossa discussão e para conhecimento do nosso ouvinte. A Blicken Oftalmologia já está há 4 anos aqui cuidando da saúde dos seus olhos, e você sabe, alguns anos atrás aí, a população de Timbó e região precisava se deslocar a outras cidades para receber um atendimento qualificado, mas agora a Blicken revolucionou o atendimento oftalmológico, oferecendo consultas humanizadas, entregando aos pacientes toda a atenção que eles precisam e merecem.
Consulte com o médico que se preocupa com você. Venha cuidar dos seus olhos com a equipe da Blicken em Timbó. E agora, anote aí o telefone. Marque sua hora pelo fone 33089999, que inclusive é o WhatsApp também, e o endereço da Blicken é na General Osório 259, de frente ao Lojão Astral, não tem como errar, com amplo estacionamento e o atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. Além do Dr. André, a gente tem outros profissionais que atuam ali na Blicken Oftalmologia. Dr. André, um abraço, mais uma vez, obrigado aí pela entrevista e por essas informações relevantes. Muito obrigado pela oportunidade, uma ótima semana a todos. São 7h58, economia e qualidade sempre é na Farma, Farmácia Tremel, lá da Patotinha, no centro, e Marechal Deodoro. Lá você encontra o Tilemax 15